Gravando então, aula de processo penal 2, dia 29/9. Vamos retomar aqui das causas então de absolvição e já vamos partir para a audiência de instrução. Bom, algumas causas antes da audiência de instrução vão causar uma absolvição sumária, ou seja, não é uma absolvição de mérito, aquela que após transcorrido o devido processo legal, mas sim aquela absolvição ao qual o indivíduo tenha um desses 4 requisitos aqui do artigo 397 contidos em sua resposta à acusação. O réu é citado em 10 dias a responder sobre a acusação, ele produz a resposta à acusação, que seria como se fosse uma contestação lá no civil, aqui se chama resposta à acusação, combatendo com algum dos 4 itens que tem no artigo 397, que é existência manifesta das causas excludentes de ilicitude, aos quais a gente já falou semana passada, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, o fato narrado não constitui crime e extinta a punibilidade do agente. Ou seja, os pedidos de absolvição sumária da defesa, do advogado ou do defensor devem estar fundamentadas justamente aqui no artigo 397. É do artigo 397 que nós extraímos os 4 elementos para uma absolvição sumária, ok? Não tendo nenhum desses 4 requisitos e não combatida a inicial por inepta ou por falta de motivos, então que nós temos a audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento vão ser produzidas as provas as quais foram instruídas, foram identificadas para serem produzidas na resposta à acusação e na denúncia. Então, a denúncia e a resposta à acusação tem também a função de indicar as provas a serem produzidas. Se forem provas testemunhais, o rol de testemunhas, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, alguma outra perícia grafotécnica, laboratorial, de sangue, de DNA, para produzir esta informação até a data da instrução e julgamento. Ou seja, na data da instrução e julgamento da audiência, devem haver maduros produzidos todas as provas que foram indicadas tanto pela defesa quanto pela acusação. Quem indica provas a serem produzidas é defesa e acusação. O juiz tão somente se dá motivado pelas provas existentes, pelas indicações existentes nos autos, ok? Não existe manifestação do juiz quanto à produção de provas. O juiz identifica que deve ser feita a quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Aí ele mesmo de ofício faz esse pedido. Não existe essa motivação. Tudo bem? O artigo 399, então, nos diz: recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Desculpa o espirro. Então, o artigo 399, veja que geograficamente ele está após o artigo 397 e talvez cause uma estranheza, mas fala, bom, se nós temos aqui causas excludentes, causas de absolvição, por que nós vamos ter aqui um juiz marcando a audiência
geograficamente, artigo 399, depois da absolvição sumária. Veja, é porque se não houver absolvição sumária, o que significa sumária? Cabal, efetiva, rápida, né? Matou na raiz, nem deixou crescer. Então, nós temos o recebimento da denúncia ou da queixa. É superada a fase da resposta à acusação que nós temos propriamente a ação iniciada. E aí nós vamos dar início à audiência de instrução e julgamento. Ou seja, quando o juiz recebe lá no gabinete dele a resposta, a denúncia ou a queixa, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um juízo de prelibação. O que é o juízo de prelibação? Quando ele faz a conferência do cara crachá, né? Para identificar se existem indícios suficientes de autoria e de materialidade e se aquela peça não está inepta e se ela responde aos requisitos formais. Ou seja, naquele momento ele só faz uma validação daquele procedimento e manda citar o réu para que esse responda em até 10 dias. Respondido em 10 dias a resposta à acusação, feita a resposta à acusação, aí então nós temos a possibilidade da absolvição sumária. Não havendo absolvição sumária, então o juiz manifesta, fala, olha, não há causa de absolvição sumária, vou marcar a audiência de instrução e julgamento, de acordo com o artigo 399. Então, ele intima o réu, ele notifica o réu de que haverá uma audiência de instrução e julgamento. O que é uma audiência de instrução e julgamento? É aquela ao qual vão se resumir todos os atos que não possam ser feitos sem uma reunião de pessoas. A audiência nada mais é do que uma reunião de pessoas para que haja ali o contraditório, a ampla defesa, a paridade de armas e a resolução da verdade real. Tudo bem? Então, provas a serem produzidas pericialmente, laboratorialmente, devem ter sido feitas antes da audiência de instrução e julgamento, porque na audiência de instrução e julgamento não tem mais o que se falar em produção de provas, já deve ter levado para lá tudo o que se almejava. Na audiência de instrução e julgamento vai haver tão somente depoimento da vítima, colheita do depoimento das testemunhas, testemunha de acusação primeiro, testemunha de defesa depois, e se houverem acariações e peritos a serem arguidos, finaliza-se então com a oitiva, com o interrogatório do réu, do acusado. Tudo bem? O artigo 400 nos diz bem assim: na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 60 dias, ou seja, nós temos lá 5 dias para o oferecimento da denúncia, 5 para o recebimento da denúncia, 10 para a citação, recebida a denúncia, recebida a resposta à acusação, não sendo ela uma causa de absolvição, em 60 dias marca-se a audiência de instrução e julgamento, que proceder-se-á a tomada das declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, tá? É importante grifar aqui nesta ordem, porque nesse momento só poderão ser inquiridas desta forma, tá? Talvez lá na frente, se houver uma mudança, uma conveniência entre as duas partes de inverterem a oitiva das testemunhas, não tem problema. Mas a regra é que não poderá haver inversão de testemunhas de defesa no lugar das testemunhas de acusação, tá?
Professor, e quando é que isso ocorre? Quando as testemunhas de acusação não vão. Testemunha de acusação não vai, não foi. Então você fala, olha, eu insisto na oitiva das testemunhas e as minhas testemunhas de defesa não vão ser ouvidas hoje, né? Então remarca-se a audiência e insiste na oitiva das testemunhas de acusação. Ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Tudo bem? Então, aqui nós temos o espectro de uma audiência de instrução. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, ou seja, se teve uma perícia que você não conseguiu identificar o que o perito dispôs ali naquela perícia, não conseguiu identificar, não, entender, saber sobre o que aquele cara estava falando naquela perícia, você pede para convocá-lo em audiência para que ele faça uma explicação do que ele colocou, do que ele dispôs naquela perícia. Na maioria das vezes, isso não ocorre, tá? Nós sempre temos ali que haverá tão somente as testemunhas e o réu e a vítima. Às vezes nem vítima tem. Okay? Então, peritos, dificilmente eu já vi peritos em audiências de instrução e julgamento. O artigo 401 nos diz: na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 testemunhas arroladas pela defesa. Aqui nós estamos falando, é óbvio, do procedimento comum ordinário, porque no sumário são até 4 testemunhas e no sumaríssimo, lá no rito especial, para os crimes de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima não seja superior a 2 anos, nós temos que tem um número máximo de 2 testemunhas a serem arroladas e serem inquiridas. Tá? Produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público e o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Aqui quer dizer o seguinte, que na audiência de instrução já deve estar tudo maduro para ser colhido. Como assim, professor? Não há de que se esperar nenhuma resolução de nenhum fato para que daí então... Deixa eu explicar isso melhor, não ficou legal. Nós não podemos vir para uma audiência de instrução e julgamento com resoluções ainda não feitas, não havidas. Ou seja, se nós estamos no fórum, na audiência de instrução, e ainda não chegou nos autos, não chegou no papel, não chegou naquele livrão rosa lá, uma perícia que você requereu, aquela audiência não poderá ocorrer. Por quê? Haverá um prejuízo na instrução, haverá um prejuízo na hora de produzirem perguntas, quesitos para os integrantes daquela audiência. Então, deve estar tudo pronto, tudo produzido. É uma peça de teatro. Não pode faltar nem um item, porque se faltar um item, aí nós temos que remarcar esta audiência, ok? Você requereu uma quebra de sigilo telefônico, ela foi deferida, foi produzida, mas ainda não se juntou aos autos. Então tem que esperar
essa prova chegar no processo, para daí então termos a audiência de instrução e julgamento. Mas ocorrem novas diligências, como está descrito aqui no artigo 402, que não foram, não se teve a ciência desses indícios antes da audiência. Ou seja, digamos lá que o pastor Rafael esteja sendo acusado de pegar o dinheiro do caixa da igreja, né? O pastor Rafael está sendo acusado de furto, né? Ou de fraude, estelionato. Só para acordar, Rafael. E aí está usando o dinheiro dos irmãos, está usando da lã das ovelhas, né? Porém, ele tem uma testemunha, ele tem um desenrolar de uma testemunha que só vai ser produzida diante de um depoimento de um outro indivíduo, né? Ou digamos que alguém tenha morrido e a única testemunha que viu foi um indivíduo que não foi citado, né? Imaginemos só uma fazenda onde um indivíduo morreu, uma pessoa morreu, e o vizinho viu tão somente uma pessoa sair. Essa pessoa é inquirida e fala: olha, você está sendo acusado, você está sendo processado. Você tem testemunhas? Tenho testemunhas. Indica fulano A e B. A e B são levados para a audiência de instrução. Mas na audiência, B fala: não, quem viu melhor, quem inclusive estava no fato, quem estava junto e quem sabe é C, fulano de tal. Então, na audiência são produzidas novas informações aos quais precisam ser apuradas. Isso se chamam novas diligências, né? O pastor Rafael tem lá alguém que estava com ele apurando o caixa da igreja, ou é o tesoureiro da igreja, e aí vai falar assim: não, olha aqui, quem é o caixa da igreja, quem é o tesoureiro da igreja é fulano de tal, então não há de que se falar em crime, né, Rafael? Só para ficar bom pro seu lado agora, que tinha jogado coisa ruim para você, né? Mas agora ficou bom. Então, se na audiência de instrução forem produzidas novas informações, essas novas informações devem se tornar diligências a serem feitas novamente para serem trazidas à audiência de instrução, que deverá ser remarcada. A praxe é de que a audiência ela é una, indivisível. Porém, se houverem novas diligências ou impedimentos para que aquela audiência finde-se naquele momento, encerre-se naquele momento, aí sim haverá uma postergação daquele ato em uma outra audiência, em um outro dia. Foram marcados para ouvirem vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa e o réu. Ok. A vítima compareceu, mas as testemunhas de acusação não compareceram. Então, remarca-se a audiência de instrução e agora cita-se novamente para que aquelas testemunhas compareçam ameaçadas de uma condução coercitiva. As testemunhas são obrigadas a comparecerem em juízo, tá? Ok, não havendo mais nada para ser produzido, a absolvição sumária já passou, a audiência de instrução e julgamento já ocorreu, não houve nenhuma causa de um pedido de nova diligência, os autos, então, quando eu falo autos, é o processo, tá? E o processo é aquele papel, aquele livrão rosa que a gente fica manuseando. Eu não sei se vocês já tiveram contato com um processo, né? Então, convido vocês a irem ao balcão do fórum e falar: moça, eu quero folhear um processo. Aí vai lá, ela vai te dar um processo. Se você quiser vir aqui no escritório, tem um calhamaço ali de processos, eu deixo você ficar apreciando aqui os processos, ok? Quando retornarem às audiências presenciais,
Vou indicar para que vocês façam algumas, né? Essa era o momento oportuno da gente ir em audiências, que infelizmente, por conta da pandemia, não tem essa oportunidade, tá? Mas aí, finalizada esta fase de audiência de instrução e julgamento, nós temos o que são chamadas as alegações finais. O que são as alegações finais? É a produção da última defesa, a produção daquilo que nós chamamos de finalização do processo de primeira fase. Na primeira fase, então, a peça que finaliza o processo, que finaliza a instrução e julgamento, são chamados de alegações finais, os memoriais finais. Artigo 403, então, nos diz que, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, ou seja, mais 10 minutos, proferendo o juiz a seguir a sentença. Ou seja, em regra geral, são dados oportunizados 20 minutos tanto para a defesa quanto para a acusação, prorrogáveis por mais 10, em alegações finais. Dificilmente são produzidos 20 minutos, tá? Normalmente a gente já vem com um breve relato, tá? Daquilo que você vai dizer, daquilo que você vai falar. Então você faz uma leitura, no máximo que são gastos ali, são de 3 a 7 minutos, não mais que isso para a produção das alegações finais, tá? Dificilmente a gente tem um debate, simplesmente uma leitura, ou o Ministério Público pega o processo, folheia, faz a citação das fundamentações às quais ele quer fundamentar a condenação ou pedido de absolvição. Sim, eu já estive em algumas audiências em que houve o pedido de absolvição, então nós temos aí essa possibilidade, tá? De produção oral. Mas em regra, e na maioria das vezes, é sempre remetida à escrita, ou seja, anotem no seu caderno, remissivas memoriais escritas ou memoriais remissivos escritos, ou seja, vai ser produzido de forma escrita, com um prazo daí de 5 dias, mais 5 dias para a defesa e 5 dias para a acusação, para que sejam produzidos a defesa e a acusação final. Nesses memoriais, você pode colocar todos os pedidos que você acha pertinente e importante, tanto quanto pedidos de absolvição, como pedidos de desclassificação, de nulidade, de atenuantes, minorantes, privilegiadoras. Aqui é o cume, aqui é o momento de você brilhar, né? Aqui é o momento de você demonstrar que você conhece de toda a matéria. Então, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos mais 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Ou seja, aqui nós temos aquele indivíduo chamado assistente da acusação. Quem é o assistente da acusação? É o advogado da vítima, tá? A vítima ela tem lá o seu advogado, né?
ou a família da vítima contratou um advogado. Isso ocorre muito nos crimes de homicídio, né, em que a vítima morreu, e aí a família contrata um advogado para acompanhar aquele processo. Esse advogado, é claro que não vai ser advogado da defesa, né, como muitos dizem aí. Esse é advogado da acusação, por isso ele se chama assistente da acusação, ok? Então esse assistente da acusação passa agora a ter 10 minutos ao final do processo para que ele possa se manifestar verbalmente, oralmente, ok? O juiz poderá, considerada a complexidade do caso e o número de acusados, conceder 5 dias sucessivamente para a apresentação dos memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, nós temos que, se houver uma complexidade do fato ou um número elevado dos indivíduos, ou seja, nós temos lá 7 réus, 8 réus, que um processo desse é muito provável que vai ser desmembrado, né? Normalmente nós temos um número aí máximo de 5 réus, porque senão o processo fica muito pesado, mesmo que seja o mesmo fato, né? Existe ali um desmembramento desse processo que acabam virando 2 autos, tá? 2 autos, 2 processos, 2 números, para que não seja tão pesado assim a condução daquele procedimento e ele acaba se tornando resoluto, ok? Então, o juiz, entendendo que existe muitos réus ou uma complexidade na resolução daquele feito, ele designa então os chamados memoriais finais, que já falo para vocês, essa é a regra, tá? Essa é a regra. A maioria das vezes nós temos os memoriais, tá? Isso por conta de uma série de conveniências, né? É mais conveniente a defesa e a acusação produzirem a resposta, os memoriais no seu escritório, em seus gabinetes, todos de forma escrita, e também o juiz vai contar com o apoio dos assessores para a produção dos memoriais, correto? Então, acaba sendo uma conveniência, ok? E aí, por fim, depois do artigo 403, depois de produzida a resposta à acusação, depois de havida a audiência de instrução e julgamento, não havendo novas diligências, alegações finais, se não foram alegações finais, memoriais, vence para o juiz. Aí o juiz, então, de acordo com o artigo 406, vamos descer um pouquinho aqui. Onde está o 406, para não pular muito? Esse daqui foi riscado. Eu gosto do site do Planalto porque ele vem com as normativas passadas, riscadas ali, para demonstrar para você como que era. Dificilmente a gente lê, só de vez em quando tem uma dúvida de como era, mas a gente vem para a parte que não está riscada. E aí então, o juiz, ao receber aqui a denúncia e a acusação no tribunal do júri, nós vamos para o artigo 406, que nós vamos falar dele na próxima aula, porque eu quero chegar com vocês aqui no final para falar um pouquinho sobre a sentença. Nós vamos dar uma pausa no tribunal do júri, que eu vou falar na próxima aula, porque eu quero falar um pouquinho com vocês de sentença. E aí na próxima aula a gente retorna aqui 483. Deixa eu chegar aqui, porque se eu puxar muito. Aqui, 492. Então, o 492 é o final do procedimento. Veja que do 406 até o 492, nós pulamos, nós fizemos um adendo, porque eu ainda quero falar sobre a audiência dada na primeira fase do tribunal do júri,
que é a primeira fase, troca, faz a seleção, a seletiva da audiência de instrução e julgamento para a fase do tribunal do júri. Então, essa primeira fase nós já a executamos, que nós vamos para a sentença. A sentença nos crimes dolosos contra a vida, na verdade se chama pronúncia, que aí nós vamos falar numa aula específica para o tribunal do júri. E nós temos aqui, então, ao final, a sentença. Só estou fazendo essas explicações para a gente poder chegar aqui. Só um minutinho. Aqui nós vamos falar ainda das nulidades, os recursos em geral, recurso em sentido estrito, que são as fases recursais que nós vamos chegar na apelação e da sentença. A sentença, então, tem os requisitos de fixação da pena base quando houver uma condenação e consideração das agravantes, atenuantes, imposição das causas de aumento e diminuição de pena e observação das demais disposições do artigo 387. Quais são as causas do artigo 387? Vamos para o 387, que são as causas de absolvição. Então, deixa eu resumir, que eu acabei falando de muita coisa em pouco tempo aqui e passando o slide rapidinho. Quando finalizada a instrução, ou seja, temos a audiência de instrução. O professor não tem mais nada a ser produzido. Ok, finalizou a audiência de instrução, é dada a oportunidade para a última defesa, a defesa derradeira, né? Então, alegações finais, orais. Professor, não vamos fazer oral não, vamos fazer escrito. Beleza, então remete-se para os memoriais. Nos memoriais, a acusação pode manter o pedido de acusação e a defesa vai, claro, que usar de todos os atributos que ela tenha para benefício do réu, ou seja, uma absolvição, ou seja, uma desclassificação, até mesmo reconhecimentos de atenuantes e pedido de cumprimento de regime mais benéfico, ou seja, mais brando, ao invés de um fechado, um semiaberto. Ok? Finda essa parte de alegações finais e de memoriais, vem o processo para o juiz. E aí, novamente, o juiz vai identificar se ele vai sustentar a sua decisão com base na acusação ou se ele vai conceder agora uma absolvição. Se ele for declarar aquele processo uma sentença absolutória, uma sentença absolutiva, que vai dar a qualidade de absolvido para aquele réu, ele agora passa a olhar o 387 e não mais o artigo 397. Por quê? O artigo 397 era para causas de absolvição sumária. Anota isso no seu caderno. A absolvição sumária só serve para a resposta à acusação. A absolvição de mérito, a absolvição de sentença, que não há mais de que se falar em processo, estão contidas no artigo 386 e artigo 387. Ou seja, o juiz vai identificar uma daquelas causas do 386 e 387 e vai escolher. A do 386, absolvição. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça que está provada a inexistência do fato.
Não haver prova da existência do fato. Não constituir o fato infração penal. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Não existir prova de ter o réu concorrido com a infração penal. Existir circunstâncias que exclua o crime ou isentem o réu de pena, que são aquelas que estão todas contidas lá no 397, artigo 20, 21, 22, 23, 26 e 28 do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. E o 7, não existir prova suficiente para a condenação. Puxa a setinha aí, coloca no inciso 7, indúbio pro réu. Professor, como que escreve isso? In e N, dúbio, tudo junto, da mesma forma que se fala, pro réu, réu com o, porque é uma expressão em latim, na dúvida, favoreça o réu. Então essas são as causas de absolvição. E nós temos o artigo 397, que são as causas de condenação. Ou o juiz escolhe o 386 ou escolhe o 387. E no 387 nós temos que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, mencionará as circunstâncias agravantes, atenuantes, definidas lá no artigo 61, 62, 63 até o 65. Mencionará também as outras circunstâncias apuradas e tudo o que mais deve ser levado para a aplicação da pena. Neste momento aqui, no artigo 387, com os seus 6 incisos e os seus 2 parágrafos, é que nós temos a chamada dosimetria. É aqui agora que o juiz passa a fazer a matemática, para daí nós chegarmos aqui também no artigo 492, em que nós teremos a fixação desta sentença. Então, o juiz, quanto no artigo 386, 387, 492, temos a fixação da sentença, ok? Já são 9h46, daqui a pouco também tem a aula do professor Augusto. Eu cheguei aonde eu queria para deixar um conteúdo bacana para vocês, que é a fase da sentença. Na fase da sentença, essa sentença ainda deve ser escrita, fundamentada e publicada. Deixa eu fechar aqui para chamar vocês aqui para o vídeo. Essa sentença tem que ter um dispositivo, que é a pena, caso ela seja uma sentença condenatória, assinada e publicada. Vou parar aqui na sentença, porque na próxima aula a gente volta lá no procedimento do júri, e aí eu faço o procedimento do júri e finalizo novamente com a sentença no tribunal do júri. Depois de finalizada a sentença no tribunal do júri, a gente abre oportunidade para a... Elisdalva está entrando agora. Para a apelação criminal. E óbvio que a gente já finaliza aqui a resposta, o recurso em sentido estrito. Então, vamos retornar na próxima aula com tribunal do júri, finalizando com a sentença, arremato a sentença e damos abertura para recurso em sentido estrito e apelação criminal com os requisitos gerais dos recursos, ok? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só finalizar aqui a nossa gravação para os outros colegas